Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre o deserto. E o que eu vou tentar trazer para vocês aqui hoje é um acréscimo muito grande. Praticamente ajuda a resolver a questão do arrebatamento da igreja nos 4 ventos, nos 4 cantos da terra, e também o arrebatamento dentro daquele perímetro aonde Deus escolheu. Para vocês entenderem o que eu estou falando, vocês têm que assistir os podcasts, os vídeos anteriores, senão é impossível entender o que eu vou falar aqui, tá bom? Então é o seguinte, ontem quando eu estava gravando os podcasts dentro de Miqueias para falar sobre o assunto do deserto, quando eu gravei Miqueias capítulo 6 e logo em seguida capítulo 7, eu li um texto ali, irmãos, um contexto que me abriu a mente e eu fiquei perdido dentro do podcast. Eu fiquei ali uns 5 ou 10 minutos sem saber o que falar. Aí o que eu fiz? Eu continuei o podcast, fechei o livro do profeta Miqueias e deixei o podcast e logo em seguida meditei. Isso já era quase 11 horas da noite. Aí eu peguei e mandei o áudio para os irmãos no grupo, falando as coisas que eu tinha visto. Mandei o áudio e eles logo começaram a acrescentar. O irmão Alex já foi o primeiro a acrescentar coisas. E hoje de manhã, a tarde toda, nós trabalhamos o tempo todo meditando sobre esses assuntos. Então, como nós vamos fazer uma live na quarta-feira, nessa quarta-feira aqui agora, 21, hoje é segunda-feira, dia 21, segunda, terça, quarta, dia 23, e nós vamos falar sobre a última semana de Davi e o reinado de Salomão, e é uma live incrível que fala dos turnos, dos sacerdotes, coisas maravilhosas. Então eu já vou adiantar aqui para vocês o assunto do deserto, que eu enxerguei ali e passei para os irmãos para ver se eu realmente estava certo. Logo eles viram que estava certo, logo muitos irmãos começaram a mandar áudio e a gente construiu uma mensagem toda coerente. Esse vídeo aqui já fica para a chamada dessa live, da última semana de Davi e do reinado de Salomão, tá bom? Nessa quarta. Se você estiver vendo o vídeo aí em outro momento, o link já vai estar até na descrição. Assista a live, maravilhosa. Então, irmãos, eu vou tentar falar aqui de cabeça, mas vai precisar da leitura. Sem leitura vocês não vão entender o que eu estou falando. Pode até compreender aqueles que estão mais familiarizados, mas não vão entender. A anotação tá ali, tá vendo? Ó, ali tá a minha anotação. Só que não dá para ler texto aqui agora. Então vou falar de cabeça. Em Miqueias, onde me abriu a luz para entender essas coisas, tá justo no capítulo 7. Ali Deus vai falar, o profeta Miqueias vai ser usado para revelar uma coisa muito grande ali, e logo quando eu estava narrando no podcast Miqueias capítulo 7, eu me lembrei ali de Isaías capítulo 12. Isaías capítulo 12 vai falar a mesma coisa que Miqueias 7 fala em relação à ira de Deus. Aí Miqueias ele começa a usar uma linguagem ali interessante, que ele fala que ele se achou, porque Miqueias teve uma visão do Senhor, né? E ele se encontrou em um lugar tipo assim, como esse daqui, tipo uma vinha, lugar onde tem muitas árvores e frutos, e ele falou que ele se encontrou como depois da colheita, depois que os frutos foram colhidos, os frutos de verão foram colhidos, ele se encontrou naquele lugar e ele viu que não tinha frutos nas árvores, não tinha uva para chupar, nenhum fruto para comer, e logo em seguida ele explica o que ele está falando. Ele está falando ali que ele se encontrou num lugar de ímpios, ímpios que não têm fruto, homens maus, governadores ímpios. Sabendo do contexto todo, ele se encontrou dentro da grande tribulação. E quando ele falou que não tinha fruto nenhum nas árvores, ele não está falando que a igreja foi arrebatada, porque colheita de frutos fala de arrebatamento. Mas ele está mostrando para a gente homens que não estão mais ali nas cidades. E é aí que vai começar a abrir o leque. O arrebatamento da igreja dos 4 cantos da terra, das extremidades da terra até o céu, e o arrebatamento dentro daquele perímetro onde Deus separou e santificou e vai esconder a igreja, vai fechar o assunto, vai ficar muito claro. Então, qual é a ideia de Miqueias? Ele já mesmo fala que aquelas árvores que estavam todas sem frutos
sem folhagem, sem nada, eram os ímpios. Ou seja, é momento de grande tribulação. No mesmo contexto, ele fala para a gente que Deus vai fazer sinais assim como ele fez na terra do Egito. Então está chamando para a gente o contexto do Êxodo, o contexto de Apocalipse 12, quando a mulher é levada para o deserto. Só que Miqueias ele se encontrou ali, irmãos, no meio de ímpios. Como nós sabemos que a igreja não vai ser arrebatada antes, nós podemos entender que Miqueias comparou os ímpios com árvores que não têm fruto, então ele não viu o povo bom. Sabe por que ele não viu? Porque o povo que entendeu a palavra de Deus, não só que entendeu, mas que quando chegou o momento praticou aquilo que havia entendido, se desprendeu dos bens, saiu do sistema, esse povo foi para o deserto. E sabemos que uma grande maioria também foi para Jerusalém profetizar. É uma porção das duas testemunhas. Mas Miqueias estava no meio dos ímpios. E aí, irmãos, tem um texto que ele fala assim, que é texto-chave. Ele fala, sofrerei a ira do Senhor, porque eu pequei contra ele. Que ira é essa que ele fala que vai sofrer? Sabemos que é o tempo da grande tribulação. Mas não pode interpretar de maneira alguma que essa ira são os cálices da ira de Deus. Porém, os cálices da ira de Deus estarão sendo derramados dentro da grande tribulação. Sim ou não? Mas ele disse, sofrerei a ira de Deus porque pequei contra ele, o Senhor vai julgar a minha causa. Ele me tirará das trevas para a luz. E tem coisas que eu não estou falando aqui porque eu esqueci, eu não tenho o capítulo todo memorizado na mente, mas vocês vão ler na sua casa aí. Vê que o profeta Miqueias, ele está confessando o pecado não só dele, mas do povo. É como o profeta Daniel ora, Neemias ora, e ele se inclui entre os pecadores. Então, o que ele está querendo dizer? Que o povo está em pecado. Justo em Miqueias 1, Deus fala que ele vai descer por causa dos pecados de Samaria e Judá. Samaria é a casa de Israel. Judá é a casa de Judá. E ele fala, ouvi, ó povos, a controvérsia do Senhor. No capítulo 6 ele está em controvérsia com o seu povo. Ele tem questões ali para resolver com o seu povo. Essa ira que o profeta Miqueias está dizendo que ele vai sofrer, é uma ira de Deus junto com a misericórdia. É uma ira onde o povo que não deu ouvido ao Senhor, esse povo precisa ser corrigido. Esse povo vai ser perseguido, ele vai para cativeiro. Muitos vão para cativeiro, outros vão morrer à espada. E essa é a ira de Deus. Por quê? As taças da ira de Deus não pode ser. Isso você já elimina. Porque aqueles que sofrem, aqueles que recebem as taças da ira de Deus, são aqueles que recebem a marca da besta, não é? A primeira taça da ira de Deus já cai sobre aqueles que têm a marca da besta e úlceras estouram no seu corpo. Depois vão sendo derramadas outras taças. Na quarta taça o sol fica tão quente que o sol queima os homens. E aí os homens mordem a língua de tanta dor e blasfemam o Deus do céu. Não é essa ira que Miqueias e o povo que está sendo representado por Miqueias está sofrendo. No caso Samaria e Judá. É a ira de ser cativo. É a ira de, às vezes, ter que morrer à espada. E aí a ideia vai sendo construída. Só que só com esse texto você não tem o quadro completo. Eu me lembrei de Isaías capítulo 12. Em Isaías capítulo 12 é muito interessante vocês lerem isso, que aí vai ter o cântico dos vencedores. Eu falei isso no podcast número 7. Então se você quiser somar esse vídeo aqui com o podcast, vai ficar ótimo. Em Isaías capítulo 12, o povo está cantando um cântico, que é o mesmo cântico que Moisés, Arão e a profetisa Miriam cantaram. Deram para o povo cantar junto com os filhos de Israel quando eles atravessaram o mar. Ou seja, quando Deus tirou eles com asas de águia, levou até o deserto, passou pelo mar, fez a terra abrir a boca, engolir aquele rio que saiu da boca de Faraó, e eles cantaram o cântico da vitória, o cântico dos vencedores. É o mesmo cântico que em Isaías 12 o povo está cantando. Só que em Isaías 12 eles falam assim, ainda que tiraste contra mim, a tua ira passou, a tua ira se retirou. Ou seja, é o mesmo contexto. Aquele povo que está cantando o cântico dos vencedores, eles estão falando que passaram pela ira de Deus. Não as taças da ira.
mas eles passaram por dificuldades que no Apocalipse 13 vai ser revelado para a gente como espada, cativeiro. Tipo, aquele que tiver que ir para a espada irá. Aquele que matar a espada morrerá. Aquele que tiver para cativeiro irá. E logo em seguida diz, aqui está a perseverança dos santos. É no mesmo contexto da besta. A perseverança dos santos está em entender que quem tiver que morrer a espada dando testemunho, a espada morrerá. Quem tiver que ir para cativeiro irá. E muitas pessoas vão ficar vivas até o fim. Agora veja bem, Isaías 12 ele é contexto imediato de Isaías 11. Em Isaías 11, logo lá no finalzinho, porque a profecia vem sendo construída desde de falar do Messias, nascer e resgatar o povo, né? Fala tudo aquilo. Em Isaías 11 fala do reino milenar, aquelas questões que talvez vocês estão se lembrando. Mas lá, para terminar o capítulo 11, o Senhor fala que ele vai abrir o mar, assim como ele abriu lá na terra do Egito. Ele vai ferir o rio Eufrates em 7 canais. Qualquer um vai passar com sandália a seco. E pronto, é o mesmo contexto de Miqueias 7, porque em Miqueias 7 Deus fala que vai fazer sinais assim como ele fez na terra do Egito. E lá em Isaías 11 o Senhor está dando um outro ângulo desse momento, que está acontecendo lá em Apocalipse 12. Está pegando o raciocínio? Ou seja, um último êxodo está acontecendo. E aí quando acaba o capítulo 11, lá em Isaías 12, eles têm esse cântico, no qual o povo canta que passou pela ira. Se vocês somarem esses quadros, esses dois pontos, pelo menos esses dois, vocês vão perceber que a gente tem que interpretar o texto. A ira é a ira da grande tribulação, mas não é a ira das 7 taças de Deus. Então o que está acontecendo? Mateus 24, Marcos 13, fala do arrebatamento da igreja. Que o Senhor, após os dias da grande tribulação, ele vai dar ordem aos seus anjos, com grande candor de trombeta, e ele vai recolher os seus eleitos dos 4 cantos, de uma outra extremidade da terra para o céu. E a gente acha que Lucas não está contando. E Lucas está contando também. Lucas só não está falando o momento exato do arrebatamento e como está acontecendo o arrebatamento. Lucas não está falando isso, mas ele está falando outras coisas que nem Mateus e nem Marcos têm. Lucas está falando, ai das grávidas, daquelas que estiverem amamentando naqueles dias. Aí Lucas começa a acrescentar coisas que nenhum dos 2 evangelhos tem. Ele fala assim, porque esses dias são dias de vingança. Haverá grande ira contra esse povo. Aí ele fala, muitos cairão pela espada, muitos serão cativos por todas as nações. Presta atenção onde isso vai cair. E ele fala assim, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada. Aí já tem 2 links em Lucas 21, que não tem em Mateus 24 e nem em Marcos 13. Fala de espada e cativeiro. E é grande ira sobre o povo. Aí a gente pensa, são judeus incrédulos que foram espalhados lá no ano 70, se bem que isso aconteceu parcialmente, mas segura o pensamento que a profecia não fecha no ano 70, jamais. Só o povo incrédulo, o judeu que tem a marca da besta, que recebe um falso messias e que vai para a espada e para cativeiro. Não é só isso. A grande ira não é a grande ira só a ira de Deus. É a ira do diabo mesmo contra o povo. E quando Lucas fala de espada e cativeiro, é um link direto para Apocalipse 11. Não. Quando ele fala que Jerusalém, até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada, é um link direto para Apocalipse 11. Porque lá Jerusalém está sendo pisada. Eu sei que lá fala do corpo espiritual, João recebe um caniço para medir o altar e os que nele adoram. Fala do corpo humano, eu entendo isso perfeitamente. Nunca deixei de entender isso. E isso é o que a profecia está falando mesmo. Só que não anula a Jerusalém lá, sendo pisada. Não anula que Lucas está falando que o anticristo vai para a terra de Israel e vai calcar os pés lá. Entendeu? As 2 profecias. Essa profecia fala das 2 realidades. Não pode anular. Senão você dá
abre brecha para a linha pré falar contra. Eles não entendem a parte espiritual, eles só entendem a parte literal. Nós entendemos as duas, porque Deus conjuga o literal com o espiritual sempre. Então Lucas 21 já deu um link para esse momento. E quando fala de espada e cativeiro, já deu um link para Apocalipse 13. Lucas 21 já mandou uma seta para Apocalipse 11 e Apocalipse 13. Porque é onde tem a besta, aonde ela vai calcar os pés em Jerusalém, que é chamado de Cidade Santa. E fala lá em Apocalipse 13, aqui está a perseverança dos santos. Onde? Aonde quem estiver aqui para cativeiro, vai para cativeiro. Quem estiver que morrer à espada, vai à espada. Só que Lucas fala, serão cativos para todas as nações. Aí está a chave. Aonde nós não olhávamos, está a chave. Mateus 24, Marcos 13 não falam isso. Lucas fala. E esse cativo para todas as nações... Tá tocando trombeta, ó. Acho que foi a primeira já. Já estou no deserto. Esse cativo para todas as nações não é só aquilo que aconteceu no ano 70. No ano 70, os judeus refugiaram para os montes, sobreviveram por isso, foram cativos para todas as nações e fica um recado para a gente. Por isso que Lucas foi construído daquela maneira. O Espírito do Senhor sabia como teria que construir o mesmo sermão. Foram inspirados pelo Espírito Santo. Então, mais o cativeiro mesmo, o final, a cidade sendo pisada, a conclusão de Lucas 21, que está em paralelo com Mateus 24 e Marcos 13, só acontece no final. Vai ter um cativeiro. A besta, presta atenção nisso, que isso daqui fecha o pensamento. A besta vai pegar homens, lá judeus mesmo, vão espalhar eles para todas as nações e eles vão ficar cativos. Muitos vão morrer à espada. Muitos vão ficar cativos. Por que cativos? Você já parou para pensar nisso? Por que a besta não mata tudo? Por que o anticristo não mata todo mundo? Ele quer matar e ele vai matar. Só que o cativeiro, primeiro, quando você pega um povo e coloca em cativeiro, você mostra para todo mundo que Israel está subjugado. Ou seja, conquistamos aquilo que nós sempre queríamos. E também precisa de gente para fazer trabalhos forçados em todas as nações. Lembra que Miqueias falou? Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele. Mas ainda que eu more nas trevas, das trevas ele vai me tirar para a luz. Quem recebe a marca da besta não pode voltar para a luz. Isso que eu falei no podcast. E ele fala, não se alegre, amiga minha, quando eu cair. Porque ainda que eu cair, eu me levantarei. É ressurreição aí. E ele fala assim, o Senhor julgará a minha causa. Ou seja, existe uma causa para ser julgada. Entre pessoas que não estão no deserto e não estão em Jerusalém profetizando. Tem pessoas espalhadas por todas as nações. E tem mais textos que nos ajudam a provar isso, que eu vou falar já já, no caso Apocalipse 7, aqui para eu não esquecer. E aí Miqueias está falando, depois que a causa dele, que representa o povo rebelde, for julgada, o Senhor vai fazer justiça para eles. Ou seja, pessoas estarão cativas em todas as nações, vão sofrer afronta. Porque ele disse, essa inimiga aí, que é a grande Babilônia, essa inimiga que me diz, onde está o teu Deus? Vocês estão cativos. A gente mata quem a gente quer. Vocês estão fazendo trabalhos forçados. Porque a população vai ser diminuída? Precisa de gente ainda para trabalhar com os trabalhos forçados? Com certeza, tem que ter cativeiro. Mas Deus prometeu que vai livrar as pessoas de todo o cativeiro. Sabe o que a gente está perdendo, irmãos? É que não é só olhar para Jerusalém e para o deserto, como se todas as nações ficassem vazias dos santos. Não, cativeiro para todas as nações. Agora, a gente estava muito engessado, assim, aquela profecia, engessada mesmo é a palavra, muito extremista, em dizer que na última semana fecha a porta da graça, ninguém mais se converte. Nesse raciocínio teríamos que falar também que ninguém perde a salvação, e não é verdade. Você ir para o deserto não está garantido a sua glorificação. Você pode servir ao Senhor aqui nesse tempo como sacerdote. E lá no deserto você vai ser posto à prova.
Vários profetas falam isso. E Deus fala que vai tirar de lá os rebeldes. Mas como essas pessoas foram para o deserto, ouviram a voz de Deus, tem uma promessa de ser protegido, mas tem que perseverar. Então até lá no deserto vai ter provações. Então a gente estava achando que lá no deserto não tem volta. Tem volta sim, você pode apostatar, você pode vacilar. Ao passo que muitas nações que vão para o deserto, pode ter pessoas lá, em questão de 3 anos, 2 anos, elas se esforçarem, abrir a sua alma para o faminto, aprender a palavra de Deus e começar a ajudar os mais fracos. Você acha que Deus não vai levar isso em conta? Deus pode abrir a porta do sacerdócio para muita gente que está lá no deserto, ainda que não viveram como igreja. Essa era a parte que a gente estava engessado. É uma lei que Deus agora está recrutando sacerdotes para ele. É uma lei, mas não é uma lei onde não tem exceções. Tem exceção, irmãos. O mesmo está acontecendo nessa realidade que os profetas estão nos mostrando. Lembra um pouquinho atrás? Vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Um pouquinho atrás a gente pensava como os pré-tribulacionistas. Mas éramos pós, e somos ainda. E tomara que ninguém mude essa ideia. Mas a gente não tinha ideia de quem era aquela mulher, por que ela estava indo para o deserto, que deserto era esse, se são desertos mesmo, ou é um deserto só. Tem gente que acha até que é um deserto espiritual, que não faz o menor sentido. A gente não sabia entender quem são as duas testemunhas. São as duas casas de Israel inteira? É uma porção do povo? E aí a gente foi vendo, não foi enxergando? Ou seja, aquele pensamento engessado nosso foi se quebrando. A gente foi enxergando um quadro maior do que vai acontecer dentro da grande tribulação. Só que aí a gente parou. A gente começou a fundamentar coisas em cima desse pensamento, mas a gente faltava enxergar mais coisas. Era óbvio que faltava. Por exemplo, como que você vai explicar, uma vez que for te apresentado os textos, Miqueias 7, Isaías 12, onde o povo está falando que está sofrendo a ira de Deus. Mas olha só, o povo que está sofrendo a ira de Deus ali, eles estão sendo vencedores. Se você for ler Isaías capítulo 12, eles estão cantando a palavra do cântico dos vencedores. Se você pega um aplicativo, você vai ver lá, o Senhor é a minha força, Ele se tornou em minha salvação. De Isaías 12, são as mesmas palavras que está lá em Êxodo 15, que é o cântico dos vencedores que vai aparecer lá em Apocalipse 15. E no mesmo contexto de Êxodo 15, vai ter um povo lá falando que o Senhor vai introduzir os vencedores num tabernáculo que as mãos de Deus edificou, não os homens. E naquele contexto ali, eles foram introduzidos em um tabernáculo que as mãos dos homens edificaram. Era sombra. Agora, a realidade que será no futuro, quer dizer que nós vamos ser introduzidos ao céu. Ou seja, o que eu quero dizer, aquele cântico de Isaías 12 não são os judeus que apenas foram salvos que estão cantando. É o cântico dos vencedores. Então, como é que nós vamos explicar isso, sendo que eles estão passando pela ira de Deus? E Miqueias 7? Então, sabendo disso, agora a profecia ela fica mais robusta, ela fica mais lógica. Sabe por quê? Porque Deus está falando múltiplas realidades que vão acontecer no nosso tempo. Nós não estamos estudando sobre o assunto do deserto? Eu não estou me esforçando, lendo, ouvindo e passando para outros irmãos e eles também se esforçando e acrescentando? Por que isso? Porque Deus está interessado em revelar para o povo agora. Primeiro é a teoria. Primeiro é onde a gente monta a mensagem. Ajusta aqui, ajusta ali. A gente não estava enxergando isso daqui, agora nós estamos enxergando. Mas esse ponto aqui está batendo com esse? Não está. E o que a gente faz? Então nós estamos, pelo Espírito do Senhor, montando a mensagem. Depois que ela estiver do jeito que o Senhor quer, Ele vai espalhando ela pelas nações. Muitas pessoas vão conhecer isso. E aí vai chegar o tempo do Senhor nos pôr à prova. Primeira prova, vamos praticar. Vamos deixar os nossos lares. Nós estamos vendo 10 Reis Unidos. Lembra dos sinais que antecede a última semana?
Os 10 reis estão unidos. A ONU já está lá com 10 reis. E aí tem pessoas já se movimentando, indo para o perímetro que Deus falou, que é o perímetro da proteção. Lá de Isaías 27, do Eufrates até o Egito. Aquele lugar é onde está sendo considerado por Deus o deserto, aonde a besta não vai poder tocar. É o momento de agir. Muitas pessoas vão agir. É a fé com obras. A fé é você acreditar e as obras é realmente você largar ali todo o seu trabalho, os seus bens e se locomover para lá. O transporte nós já falamos em vídeos passados. Mas essa é a primeira prova. Depois você vai ter que se manter perseverante lá. Vai ter muitas pessoas para você ensinar, instruir. Vai ter oportunidades de você fornicar no deserto, de você blasfemar, de você adulterar, de você trair, de você roubar, de você xingar. Vai ter tudo isso. Vai ter coisas lindas também, momentos lindos. Pessoas reunidas do lado de uma fogueira, cantando louvores, abençoando o povo, orando, meditando na palavra. Vai ter tudo isso. É uma realidade dentro do deserto. Deus vai fazer surgir João Batistas, no plural, dentro do deserto. Elias no plural mesmo, dentro do deserto. E aí esse povo que foi para dentro daquele perímetro de Isaías 27, a besta não toca. Mas tem muitas pessoas que não vão. Não vão porque são tardias em ouvir, estavam vivendo em pecado. Mas, irmãos, não vamos ficar engessados. Se profecias estão falando que pessoas vão sofrer a ira de Deus, vão ser cativas para todas as nações, então vão ter pessoas cativas, presas até o fim, até a vinda do Senhor. Assim como o Senhor amoleceu o coração de Nabucodonosor para não ferir todo Israel, para ali, para os humildes do povo, ele colocar debaixo do seu jugo, até deu terras. Ali Deus foi mais bondoso ainda, né? Não era o tempo da grande tribulação. Deu até terras para o povo. Assim o Senhor vai fazer com os que forem cativos. Eles vão ser afrontados, porque em Miqueias 7 fala dessa afronta. Onde está o teu Deus? Não era o Deus de Israel, o único Deus? Mas vocês estão aqui. Afronta, trabalhos forçados. Eles não vão ter a marca da besta. Não vão precisar ter a marca da besta para comprar e vender, para poder comer e beber. Porque eles vão comer e beber só o suficiente para trabalhar forçado, para ser humilhado. Só que ali eles vão dando testemunho. Fora isso, Deus vai ter profetas separados para pregarem nesses locais, em todas as nações. Acontece que a realidade geral do mundo vai ser mudada. Nós não vamos mais poder usar, se nós ficássemos nas nações, usar transportes, entrar em shoppings para comer e beber, fazer compras. Se você não tiver a marca da besta, você não faz nada disso. Agora, é diferente um povo que está cativo, submetido a trabalhos forçados. Entendeu a separação? E tem mais. Apocalipse capítulo 7 fala que lá tem um povo vestido com vestes brancas e com palmas nas mãos, participante das festas dos tabernáculos. E não são apenas nações salvas. Ali são os eleitos do Senhor. Eles vieram da grande tribulação. E diz lá que eles nunca mais vão ter o calor do sol sobre eles, fome, sede. Talvez tenha mais coisas que eu estou esquecendo, porque o Senhor vai estender o seu tabernáculo sobre eles, vai enxugar da lágrima, dos olhos toda lágrima. E da onde eles vieram? Da grande tribulação. Para pensar, eles vieram do deserto? Não, quem vai para o deserto tem a promessa de ficar vivo, se for perseverante. Quem profetiza em Jerusalém, morre. Mas e aí? O testemunho acaba na metade da semana? Não acaba, as pessoas continuam profetizando e morrendo, ao passo que em todos os lugares do mundo terão pessoas vivas até o fim. Agora pensa bem, quando o Senhor Jesus desce do céu, talvez agora dá para fechar o pensamento, quando o Senhor Jesus desce do céu, ele disse que vai ter um grande clangor de trombetas, vai enviar os seus anjos para recolher dos 4 cantos da terra os seus eleitos. Quem são eles? Não preciso agora limitar os 4 cantos da terra a somente aquele perímetro. Eu não estava satisfeito com isso, com essa explicação que eu dei outro dia. Eu disse que era uma das possibilidades.
A outra possibilidade era entender que os mortos estão ressuscitando primeiro. Então o Sheol é um lugar muito grande que poderia estar, não sei se essa é a palavra, abrangindo. O perímetro dele poderia pegar os 4 cantos da terra. Era uma outra possibilidade, já que os mortos têm que ressuscitar primeiro. Também não estava satisfeito com isso. Mas agora com esses textos, irmãos, a gente não precisa forçar nada. As coisas se encaixam. São realidades múltiplas. Ou seja, não são apenas 2 lugares proféticos para onde você deve olhar. Ou seja, o deserto e Jerusalém. Não, é o deserto para aqueles que creram, praticaram e foram para lá. Perímetros defendido por Deus. A besta não toca. Aí ela tem grande ira, ela não consegue pegar a esposa que foi para o deserto com asas de águia. Ela vai fazer guerra contra a sua descendência. Jerusalém, tem Apocalipse 11. Mas é só isso? Não é. Tem um povo que sofre a ira de Deus e não é somente em Jerusalém. Eles estão cativos em todas as nações. Então Apocalipse 13 diz: aqui está a perseverança dos santos. Aquele que vai para a espada? Espada. Aquele que vai para cativeiro? Para cativeiro. E se a gente levar em conta o Apocalipse 12, aquele que vai para o deserto, deserto. Compreendeu? E o Senhor, ele vira esse jogo. Já que os santos foram perseverantes e morreram dando a vida. Pode até ser que não eram sacerdotes, não tiveram vida de sacerdote antes, mas morreram ali dando a vida, dando testemunho, não negando a Deus. O Senhor está vendo isso, irmãos. A gente não pode ficar engessado em alguns textos, sendo que tem outros para a gente trabalhar. Então, como o povo foi perseverante, morreu a espada, foi para cativeiro, talvez morreram também muitos, mas muitos vão ficar vivos até o fim, porque vai ter arrebatamento nos 4 confins da terra. O Senhor vira o jogo. Lá em Apocalipse 19, a besta e os reis da terra estão sendo aprisionados e lançados vivos no lago de fogo. E o restante está sendo morto pela espada que sai da boca de Jesus. Matou a espada? Para a espada vai. Levou para cativeiro? Para cativeiro vai. Entendeu? Lembra quando Pedro ia matar um soldado? E aí ele acabou cortando a orelha do soldado? Na verdade ele foi para matar, né? O soldado, eu acredito. Eu não acredito que Pedro era um espadachim. Ele falou, não vai pegar o meu senhor não. Eu vou decapitar sua orelha. E tirou a orelha do soldado. Não, ele foi para matar e raspou na orelha. E arrancar a cabeça do soldado. Aí Jesus fala, Pedro, guarda a espada na bainha, porque aquele que matar a espada morrerá. Viu? Então, irmãos, aqui eu fecho o pensamento. Vou deixar para vocês aí a responsabilidade de ler Isaías 11 e 12, com Miqueias capítulo 7. Leia o profeta inteiro. Lucas 21 com Mateus 24 e Marcos 13. E se quiser ampliar a revelação, Mateus 10. Eu não vou falar aqui mais coisas, embora tenha mais coisas para falar, porque nós pretendemos fazer uma live sobre esse assunto. Eu estou só adiantando a ideia para vocês, para aqueles que ouviram os podcasts passados e viram o sentido em Isaías 27, 26 e 28, e não ficaram completamente satisfeitos, saberem que agora você pode ficar satisfeito. Não está anulando o arrebatamento dos vivos nos 4 confins da terra, mas também não está anulando o perímetro que Deus escolheu para chamar de deserto, porque Isaías 27 é muito claro, ele vai debulhar o seu cereal, desde o rio Eufrates até o Egito. E aí, como que a gente sabe que ali são pessoas protegidas e que ficam vivas até o fim? Porque o capítulo 28, que tem ali um conselho maravilhoso, está até escrito, dá ouvidos ao meu conselho, ou escuta agora o que eu vou falar, que o Senhor é grande em conselho, maravilhoso em sabedoria. Aí ele fala que nem sempre o lavrador está a debulhar o seu cereal, no sentido de passar com as rodas do carro em cima das sementes e triturando elas. Nem sempre. Aí ele detalha mais e mostra pra gente que nessa fala ele tem cereais para colher que não vão ser triturados.
Esses são os que ficam vivos até o fim. São primícias. Não são pessoas que caíram na terra e morreram para ressuscitar. É o mistério daqueles que ficam vivos até o fim. Por isso que o Senhor fala, Ele é grande em sabedoria, porque o capítulo 28 está explicando que nem todos morrem. O capítulo 26, o profeta já falou primeiramente, o meu cadáver e os seus cadáveres viverão. Está falando dos mortos que morreram. Às vezes não morreram, dando aquele testemunho para o Senhor, sendo triturados por causa da palavra do Senhor, como no caso, os que vão para cativeiro para todas as nações e que vão ter que morrer à espada. Mas morreram com morte morrida. Morreram cada um na sua geração, entendeu? Mas morreram sendo primícias. Então, tá vendo como tem várias realidades? E no capítulo 28, o profeta está explicando uma delas, que nem todos vão morrer assim. Tudo bem, dentro de Isaías 28, se você ler e entender o que eu estou falando, vai estar falando de pessoas também que morreram. Por exemplo, pessoas que morreram há 10 anos atrás, 20 anos atrás, morreram como cristão, mas não morreram por causa de um testemunho dado. Não foram perseguidos, mutilados, como as pessoas são. Então nem sempre o povo está morrendo dessa maneira. Mas você olhando para o contexto todo, você vai ver que tem pessoas que nem não vão morrer mesmo, porque vão estar dentro do perímetro de Isaías 27. Ou seja, é um texto muito profundo. Há um tempo atrás eu estava enxergando ele somente naqueles que ficam vivos, né? Sim, aqueles que ficam vivos, eu estava enxergando assim. Mas o texto de Isaías 28 também pode estar falando sobre aqueles que vão morrer, mas não morreram sendo triturados como testemunha. É válido também essa interpretação. O texto pode estar falando para a gente. Uns morrem tendo as suas vidas abençoadas, mas morrem. Outros morrem como os apóstolos, crucificado de ponta cabeça, jogado na cova dos leões. Nem sempre o lavrador está passando com a roda do seu carro e dos seus cavalos em cima da semente e triturando elas. Essa interpretação é válida, mas também é válido entender que nem todos vão morrer ali. Compreendeu? Então a gente vai enxergando cada vez um pouco mais. Agora, irmãos, eu acredito que eu consegui passar o pensamento para vocês. É muito difícil passar esse pensamento sem ler os textos. Eu citei de cabeça, vocês vão ler, vão buscar e compreender. E como já está escurecendo, eu vou fechar aqui o raciocínio, tá? Eu vou fechar o vídeo aqui. Leia o comentário fixo, leia a descrição. Eu acrescento coisas ali e vou estar pondo para vocês os textos ali. E o que não ficou claro, deixa no comentário. E nós vamos trabalhando e deixando a mensagem cada vez mais lúcida. Acontece que agora nós estamos vendo o arrebatamento dos que não vão morrer dentro daquele perímetro de Isaías 27, o arrebatamento de pessoas que vão estar cativas em todas as nações da terra, os 4 confins da terra. E a diferença entre um e outro é que uns sofrem e outros estão na proteção de Deus. E o arrebatamento dos mortos, seja eles que morreram dando o seu testemunho e sendo triturados, ou sendo os que morreram na bênção. Tá bom? Então, para mim não tem mais contradição nenhuma. E para você? Vou fechar o vídeo aqui então, irmãos. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor.